Olá, de volta. Viu como foi rápido, galera? Bem rápido, né? De volta aqui com o nosso segundo tempo, nosso segundo momento da nossa aula de hoje, né? O nosso encontro de terça-feira, aqui com o professor Francisco Souza. Hoje eu, excepcionalmente, estou substituindo aí o nosso querido mestre Adriano Ramalho, mas na próxima terça-feira ele vai estar aqui de volta, né, para dar continuidade aos conteúdos de geografia para vocês, tranquilo? Lembram da última questão que nós paramos, né? Chegamos a iniciar, né? Fizemos a leitura, mas aí não deu tempo de responder e agora nós vamos dar continuidade, não é isso? Então, olha só, mas antes de partir para a nossa questão, né? É a nossa abertura, né? E aí, na nossa abertura nós sempre destacamos, aqui como vocês podem observar, né? O nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? Francisco Silva, substituindo aí o nosso mestre Adriano Ramalho nesta aula de hoje. A nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia. O nosso conteúdo, o conteúdo que nós estamos trabalhando hoje, galerinha, é urbanização brasileira. E a data de hoje é exatamente 25 de outubro de 2022, né? A data de hoje. E aí a questão que nós paramos, né? No momento anterior. E aí vocês podem verificar o seguinte: o consumo da habitação, compra de casas, né? Apartamentos, em especial aquela dotada de atributos especiais, aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, né? Aquela que apresenta uma infraestrutura ao redor melhor, né? Que fica mais próximo de determinados serviços, né? Mais próximo do centro, mais próximo a uma agência bancária, supermercados. Então, tudo aquilo ali contribui para valorizar uma determinada área, né? Que apresenta bom serviço de energia, rede elétrica, comunicação, tá? Transporte, boa pavimentação, tudo isso contribui para valorizar uma determinada área, uma determinada habitação, né? Então, o consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornaram-se alvos de operações comerciais de prestígio, com a produção e ou renovação de construções, diferente de outras porções da cidade. Outras porções da cidade dotadas de menor infraestrutura. O conceito que define o processo descrito acima denomina-se... E aí, gente? Será que o que nós temos descrito acima, né, essas características acima, né, elas são referentes à escala cartográfica? Escala cartográfica. Acredito que você já deve ter estudado escala, né? Parte de cartografia. E eu acho que o texto aí não remete à escala cartográfica, né? Letra B. Conurbação metropolitana. Conurbação vocês já viram, né? Já conhecem e passaram a conhecer. Mas a partir daquela questão, né, onde nós colocamos a cidade A e B, será que o que o texto traz remete àquela ideia, né, de crescimento, em que uma cidade A e B crescem tanto ao ponto de se encontrarem, né? Letra C, território nacional. Território, espaço de poder, exercício de poder, né? Espaço onde caracterizado por relações de domínio. Letra D, especulação imobiliária. Ou letra E, paisagem natural.
Paisagem natural, né? O que o texto está destacando tem a ver com paisagem natural. Gente, direto ao ponto, a alternativa correta para a nossa quarta questão, galerinha, é exatamente a letra D de dado, gente. Especulação imobiliária, tá? Especulação imobiliária. Especulação imobiliária se caracteriza exatamente por isso. Especulação imobiliária, né? Normalmente, por exemplo, determinados terrenos, né, áreas vazias que nós observamos em determinadas cidades. Você vê uma área ali com várias habitações, aí vê um terreno, né, vê uma área que não tem nada construído, né? Sem utilização. A especulação, ela consiste exatamente, né, em se esperar valorizar mais e mais aquela área, exatamente para se vender, no caso do exemplo aqui, o terreno, por um preço maior. Vamos imaginar, existe aquela área ali, né, aquele terreno, só que ali ainda não tem rede elétrica, ali ainda não está pavimentado, por ali não tem determinado tipo de comércio. Só que aí passou 2, 3 anos, e aí aquela área começou a ser montada, né, por esse tipo de infraestrutura. Começou a pavimentação, começou a passar a rede elétrica, começou a fazer melhorias de saneamento básico, apareceu mais comércio. O que aconteceu? Aquele terreno ganhou valorização, né? Ou seja, se antes o preço dele era X, a partir dessas melhorias passou a ser 3x, valorizou. Então, a especulação imobiliária consiste nisso. Olha só, leia aí o texto novamente. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno. Pois certas áreas tornaram-se alvos de operações comerciais de prestígio, né, com a produção e ou a renovação de construções diferentes de outras porções da cidade, né, dotadas de menor infraestrutura, né? Ou seja, outras porções da cidade que não receberam as melhorias, né, que outras áreas recebem. Então, aquelas porções da cidade que não receberam determinadas melhorias, é claro que as construções nelas vão ter um valor inferior do que naquelas áreas, né, da cidade que receberam, né, melhor infraestrutura, né, tiveram mais atenção do poder público, né, mais atenção por parte dos agentes imobiliários. Ok? Tá claro, né, galera? Ficou bem simples, né? Olha aí. São Francisco do Piauí respondendo corretinho aí, né? Letra D de dado aí, né? São Francisco do Piauí acertou. Vamos avançar? Vamos lá, né? Quinta questão. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte, galera. Olha, o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado, olha só, desmetropolização, né? Observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado, letra A, pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços. Letra B, pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades. Letra C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado às metrópoles. Letra D, pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional. Ou letra E,
pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões para otimizar recursos financeiros e administrativos. E aí, gente? Quinta questão, qual seria a opção correta? Desmetropolização. Observado no Brasil desde o final do século XX. Século XX, século passado, né? A partir de 1990, né? Então temos uma metrópole, uma área muito habitada, cheia de indústrias, construções, empresas. E aí, se você observar na desmetropolização, o que seria a desmetropolização? A desconcentração industrial, né? As indústrias começam a partir dessas áreas, né? Metropolizadas para áreas de cidades médias, né? Cidades pequenas, exatamente porque essa área da metrópole, ela está o quê? Ela está saturada. Não é mais vantajoso para estar lá. Termina se tornando caro. Então, olha só. O processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado exatamente, galerinha, pela letra... Antes de chegar na letra corretinha, vamos analisar aqui a letra A. Olha, por que ela está errada? A letra A diz pela retração do setor terciário. Retração do setor terciário não tem a ver com desmetropolização, viu? Aqui a letra A já está errada. O setor terciário, o que é o setor terciário? Na economia nós temos o setor primário, secundário, terciário, além do quaternário e quinário, né? Que ainda não são tão conhecidos. Os principais são esses três. O primário, o terciário, o primário, secundário e o terciário. O primário, que setor é esse? O setor primário da economia é aquele setor onde nós temos a agricultura, a pecuária, a pesca, o extrativismo, tá? Esse é o primário. O secundário é aquele onde nós temos a indústria e onde nós temos a construção civil. E o terciário é aquele onde nós temos o comércio e os serviços. Então, olha, pela retração aqui, vamos colocar assim, pela retração dos serviços e do comércio diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços, não condiz aí com esse processo de desmetropolização, está errado. Letra B, pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre cidades, né? Essa conurbação entre as cidades, né, ela não tem a ver com esse processo de desmetropolização, né? Também está errado. Ficaram aí as letras C, D e E. A alternativa correta para a nossa quinta questão, C de casa. C de casa, né, é a nossa alternativa, né, para a quinta questão. O processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparado ao das metrópoles. Exatamente porque nas metrópoles já está muito saturado, está muito cheio, né? Vamos dizer assim, é uma vida cheia de dificuldades, é uma vida cansada, né? Tudo caro, habitação difícil, tá? Então muitos, né, resolvem fazer esse caminho de partir da metrópole para uma cidade média. Por quê? Porque uma cidade média, a qualidade de vida vai ser melhor. Muitos serviços que existem lá na metrópole também existem numa cidade média. E ela vai ter essa qualidade de vida melhor. Aquele trânsito caótico, intenso que tem lá na grande metrópole, nessa cidade média ela não vai ter tanto. Então ela vai ganhar em termos de qualidade de vida. Ok?
Então, o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado pela letra C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles. Ok? Vamos lá, partir para a nossa próxima questão, né? Próxima questão, questão de número 6, né? O gráfico representa a evolução do Brasil. O gráfico representa a evolução no Brasil da... Então, olha só. Será que esse gráfico ele representa a evolução no Brasil da população masculina e feminina, que é a letra A? Ou é a letra B, taxa de natalidade e mortalidade? Ou é a letra C, migração e imigração? Ou é a letra D, população rural e urbana? Ou letra E, distribuição e concentração de renda? Será que esse gráfico mostra isso? Distribuição e concentração de renda? Olha só, o que é que nós temos aqui no gráfico? Nós temos aqui no gráfico, né? Você vê aqui uma numeração, né, onde você observa de 0 a 100. E aqui você vê as colunas, né, com cores diferentes, né, mostrando o quê? Mostrando exatamente, né, que o gráfico, ele se refere, ele quer mostrar a população, né, de acordo com o sexo, né? Então, a imagem, o gráfico, ele representa a evolução no Brasil da população masculina e feminina. Masculina e feminina, ok? Onde você vê que em 1940, por exemplo, olha só. Você observa aqui, né, essa população que vai de 0 a 70. Aqui você observa em 1960 já essa queda, tá? Até chegar aqui a 2010. Então, olha só, elaborado com base IBGE, né, dados históricos do censo referente à população, né, residente, né, por situação de domicílio e por sexo. Então, olha só, esse gráfico ele representa a evolução no Brasil da população. Letra A, população masculina e feminina. Letra B, taxa de natalidade e mortalidade. Né? Letra C, migração e imigração. Né? Ele não tem relação nem com a emigração e nem com a imigração. A migração é o quê? Migração, tomando como base aqui o nosso Brasil, são as pessoas que saem para outras partes do mundo. Por exemplo, brasileiros que vão para Portugal, brasileiros que vão para os Estados Unidos, né? Brasileiros que vão para a França ou para a Inglaterra, né? Ou seja, são os brasileiros que saem para outras partes do mundo. Imigração. Imigração são pessoas, né, que no caso que entram, exemplo, os sírios que entraram no Brasil, né? Ucranianos, alguns ucranianos que recentemente entraram aqui no Brasil, tá? Haitianos, né, que de 2010 para cá entraram muito aqui no nosso Brasil, tá? Então, esses são os chamados imigrantes, né? Ou seja, as pessoas que estão entrando. Aí, outro ponto aqui. Letra E, distribuição e concentração de renda, né? Distribuição e concentração de renda. Então, aí não tem essa relação com distribuição e concentração de renda. Agora aqui, eu te chamo a atenção para outro detalhe. Outro detalhe que se você observar o quê? Se você observar as nossas colunas aí,
E se você observar a evolução, que parte aqui de 1940 para 2010, e se você lembrar daquele gráfico anterior, lá no comecinho, quando nós iniciamos a nossa aula, tá? Isso vai mostrar o quê? Isso vai mostrar, né, que este gráfico aí, né, ao contrário do que nós destacamos inicialmente, ele destaca o quê? Ele destaca a população rural e urbana. Olha só, gente, é só você lembrar do seguinte. Olha só. Lembrar do seguinte. Observa aqui em 1940. Olha o percentual aqui da população rural. Rural é esse cinza mais escuro. E o cinza mais claro é o urbano. Urbano. Né? Em 1940, olha o percentual da população rural, chegava a praticamente 70%, né? Já em 2010, olha o percentual da população rural, na casa dos 16%. Então, o gráfico aqui, essa questão número 6, o gráfico representa a evolução no Brasil exatamente da população rural e urbana, letra D de dado, né? Letra D de dado, o gráfico mostra a evolução da população rural e urbana. É só observar as colunas, né? O cinza escuro representa rural e o cinza claro representa urbano, onde você vê que em 1940, quando o Brasil não era tão urbanizado, você vê um predomínio do cinza escuro, né? Representando a população rural, que beirava aqui em torno de 70%. Já em 2010, né, você vê que essa população rural ela caiu muito, né? Caiu para 16%, sendo que a população urbana está na faixa de 84%, né, por cento. Isso em 2010. E nos dias atuais, essa população urbana já chegou a 86%, né, atualmente, né, 2022. Calcula-se que ela esteja na casa de 86%. Ok? Agora está claro, né? Belezinha? Tranquilo, gente? Ficou claro? Vamos avançar, né? Vamos avançar, né? Vamos seguir para... Agora vamos para mais uma parte teórica, né? Já fizemos uma série de... Respondemos uma série de questões, né? Vamos partir aqui para a parte... Mais uma parte teórica, e agora nós vamos destacar... nós sabemos que no mundo existem vários problemas ambientais, né? E como nós estamos abordando urbanização, nós vamos destacar aqui alguns problemas ambientais verificados no meio urbano, né? Ou seja, no meio urbano, nas cidades. Então, os principais problemas que afetam o meio ambiente na atualidade, né? Ou seja, poluição, desmatamento, queimadas e o aquecimento global. Infelizmente, nosso planeta é afetado por vários problemas ambientais. Muitos deles provocados por diversas ações humanas, né? Ou seja, por ações, tá? Por ações. Toda vez que eu ouvir falar em ações antrópicas, né? Toda vez que eu ouvir falar em ações antrópicas, lembre de ações humanas, né? Então, observe que os principais problemas que afetam o meio ambiente na atualidade são eles, como a poluição, o desmatamento, queimadas, o próprio aquecimento global. E aí o nosso planeta, atualmente, né, ele é atingido, afetado por vários problemas ambientais, né? Muitos deles provocados, né, vários desses problemas ambientais provocados por ações humanas, por ações antrópicas, né? O nosso planeta ele está, infelizmente, ficando doente, né? Como a própria imagem mostra, né? Caracteriza, né? Você vê aí a poluição
em vários âmbitos, né? Ou seja, a poluição com relação ao ar, né? A poluição atmosférica, a poluição com relação ao solo, a poluição com relação aos recursos hídricos, tá? Além do próprio desmatamento. Olha o desmatamento aqui, né? Ok? Então, são vários os problemas ambientais que o nosso planeta está passando nos dias atuais. No slide seguinte, olha, isso mostra o quê? Isso mostra, como nós falamos aqui anteriormente, né, no aquecimento global, né, existe um fenômeno natural no nosso planeta, né, chamado de efeito estufa. Até porque se não existisse esse efeito estufa, nós não teríamos condições de vida, né? O nosso planeta, ele teria uma temperatura abaixo de zero, mas isso é um efeito estufa natural. O problema, sabe o que é? O problema, galerinha, é que o homem, por meio de suas ações antrópicas, o homem está agravando esses problemas, né? Por meio aí da industrialização, por meio do aumento de frota de veículos, por meio do uso intenso de determinadas fontes de energia, mais especificamente combustíveis fósseis, né, como o carvão mineral, o gás natural, né, o petróleo. Então, o que é que vem acontecendo? O homem vem intensificando esse efeito estufa. Ao intensificar esse efeito estufa, né, ele está ocasionando esse aquecimento a mais no nosso planeta, né? Esse aumento a mais na temperatura do nosso planeta. Esse aumento a mais, né, que vem sendo observado, né, a partir dos desequilíbrios, né, que o nosso planeta vem apresentando, aí, eventos bastante, digamos assim, exagerados, eventos que em determinadas regiões não existiam, agora estão surgindo, né? Áreas que antes não eram tão chuvosas e agora já estão se tornando, áreas que antes eram chuvosas e agora estão se tornando mais secas, né? Tá? Tudo isso em decorrência dessa alteração que está ocorrendo no planeta, fruto das ações realizadas, né? Das atividades realizadas pelos seres humanos, né? Pelo homem. E aí um deles que nós podemos destacar, né, exatamente o aumento da temperatura, né, provoca aí essas ondas de calor intenso, né, como vocês devem ter verificado aí nos meses atrás, a Europa estava passando por um problema grave com o aumento de temperatura, né, pessoas lá, inclusive resultou em várias mortes, né, exatamente em decorrência desse aumento elevado nas temperaturas lá na Europa, lá que ainda tem um detalhe, lá que as pessoas não são nem habituadas às próprias construções, né? A própria infraestrutura europeia, né? Ela não foi construída, né? Exatamente para suportar, né? Para acomodar pessoas em temperaturas muito elevadas, né? Pelo contrário, ela foi adequada exatamente em decorrência das características climáticas que predominavam lá naquela área, né? Que são características climáticas, né? Com temperaturas mais amenas, temperaturas mais frias, né? Em determinadas épocas do ano bastante frias. E aí, em razão disso, né? São construções assim que quando a temperatura eleva, né, fica insuportável, né? Por quê? Porque aquele tipo de construção, foi idealizada exatamente para momentos de frio, né, para frio intenso. Aí foi que a população europeia sofreu mesmo, né, com o aumento dessa temperatura, exatamente porque não só o aumento da temperatura em si, mas a própria construção, né, as construções naquela área lá não são construções, né, apropriadas para essa situação. Ok? Olha só, uma temperatura como essa que vocês estão vendo aqui na tela. Gente, 49 graus é uma temperatura muito elevada, galera. É uma temperatura para suportar
É uma temperatura, né, que, vamos dizer, afeta a saúde do ser humano, né? Então, olha só, aumento de temperatura, né, que ficaria acima da média para o período aí por um determinado tempo, né? Normalmente de entre 3 e 6 dias, né? Normalmente entre 3 e 6 dias. Só que atualmente, né, tá o quê? Tá começando a se estender. Tá? Exatamente devido a essas mudanças, essa loucura que há no clima, né? Provocada aí por essas mudanças climáticas, tá? Então, olha só, o alerta aqui, de acordo aqui com esse, é até emitido por São Paulo, né? Lá pelo governo de São Paulo, esse alerta aqui da Defesa Civil, né? Sobre fortes ondas de calor, né? E aí, foi uma previsão estabelecida exatamente para esse período aqui, né? Previsão de quarta, 30 de setembro a sábado, 3 de outubro, né? Foi nesse período aí. Então, mostra que nesse período aí iria ter o quê? Iria ser um período com temperaturas bem elevadas, né? Entre 35 graus e 40 graus, que passa da cidade. Região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Sorocaba, Araraquara, Franca, Itapeva. E acima de 40 graus, Ribeirão Preto, Bauru, São João do Rio Preto, Araçatuba, Barretos. Então, isso é exatamente para que a população, né, já fique atenta, né, já fique a par. Tá? E aí observe, né, que esse episódio, esses eventos estão acontecendo exatamente em decorrência, né, dessas mudanças, né, que nós estamos observando, que vocês com certeza sempre acompanham nos meios de comunicação, referente ao clima, né? Um outro ponto com relação, né, à questão climática, que nós podemos destacar, é exatamente este evento aqui que vocês estão observando na tela. Chamado de chuva ácida. É, exatamente, galerinha, chuva ácida. A chuva ácida, ela não ocorre em todo mundo, né? Tem o local mais, né, que reúne as características, né, que reúne as condições, né, próprias para que, infelizmente, resulte na chuva ácida, né? Não é toda parte do nosso planeta, mas tem o seguinte detalhe, né? A chuva ácida, né, oriunda em um determinado local, proveniente da industrialização, da frota de veículos em um determinado local, aquela mancha, aquela nuvem, ela pode se deslocar e atingir uma área, não tão longe, né, mas uma área em que não tem essa industrialização, não tem toda essa frota de veículos, né? Então é um problema que não fica apenas naquele local onde surgiu, né? Onde tem esse nível de industrialização considerável. Estão compreendendo? Então, olha só, veja bem, chuva ácida, né? Você está vendo aí o título. Aí com certeza você já deve ter observado essas chaminés aqui. Essas chaminés, né, são referente ao quê? Referente a uma indústria, né? É uma indústria, né, que está lançando aí os poluentes na atmosfera, tá? E aí o que acontece? Essa emissão de poluentes, né, dessa indústria aí, desse pequeno parque industrial que você está vendo aí na imagem, né? Toda essa fumaça, né, nela contém diversos tipos de poluentes, né? Aí você pode ver esses elementos químicos aqui. Esses elementos químicos que vocês estão vendo aí, né, são lançados, né, a partir da queima, né, a partir do que é produzido lá nessas indústrias, né? Estão observando aqui? Veja só, esses poluentes, esses elementos químicos, né, que estão aqui na atmosfera, né,
que foram emitidos pelas indústrias, o que acontece? Eles vão reagir aqui com o vapor d'água que está na atmosfera, né? O H2O, né? O vapor d'água. O que acontece? Isso vai resultar em dois outros elementos, né? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Aí, galerinha, o que acontece? Quando ocorre a chuva, né? Essa chuva, que naturalmente, a chuva naturalmente ela já é ácida. O que acontece? Numa situação como essa que nós estamos apresentando aqui, ela ainda vem mais ácida, né? Ela ainda vem mais ácida. E aí o que acontece, professor? Quando essa chuva ocorre, como você está observando aqui na imagem, ela vem com um nível de acidez mais elevado, né? Exatamente devido à presença dessas duas substâncias, né? Que se formaram a partir da reação do vapor d'água com esses elementos químicos que foram lançados, né? Emitidos por essas indústrias, né? Aí o que acontece? Quando ela incide, ela termina o quê? Ela termina danificando, destruindo a vegetação, devido o quê? Devido ao alto teor de acidez, tá? Olha aí a vegetação aqui, as folhas sendo danificadas, né? Sendo destruídas. Estão compreendendo? Olha aí as folhas sendo destruídas. É só isso, professor? Não, olha aqui os peixinhos aqui embaixo, olha aí no lago, mortos. Por quê? Porque essa chuva, ela não vai, claro, ela não vai incidir só na vegetação, né? Ela vai incidir também nos corpos d'água, né? Observe aqui esse lago, olha. Ao cair nesse lago, né? Ao se juntar com a água desse lago, ela vai contaminar essa água. E aí os peixes que vivem nesse lago, né? Eles vão sofrer, eles vão ser atingidos, né? Com a acidez dessa chuva. Que para eles, né, não é benéfico, não é saudável, ou seja, vai resultar em problemas de saúde por parte dessa fauna aquática que você está observando, resultando o quê? Resultando na mortandade desses peixes. E aí aqueles que não morrem, né, mas ficam o quê? Ficam com alto teor desses poluentes, né? Ficam com alto teor desses poluentes, né? Em seu corpo. E aí os humanos que se alimentam dos peixes, alguns que tenham sobrevivido aqui nesse ambiente, vão o quê? Vão ser contaminados. Estão compreendendo? Estão observando aí o tamanho do problema? Então, gente, é dessa forma. E ainda tem outros problemas, né? Ocasionados pela chuva ácida, né? Quando ela ocorre nas cidades. Pintura de veículo é danificada. Determinados monumentos, né? Aquelas estátuas, aqueles monumentos que vocês observam em praças, né? Também são danificados, né? Devido o contato da água, né, que tem um teor de acidez muito elevado, né, naquela superfície e termina danificando, né, aquela estátua, aquela obra. Então são vários os problemas, ok? Compreenderam com relação à chuva ácida? E aí lembrando, viu, essa chuva aqui, olha, observe que ela originou num espaço considerado urbano, né? Esse espaço aqui é considerado urbano. Porém, olha onde ela foi atingir uma área rural, né? Praticamente rural. Vocês estão observando uma área de floresta afastada, né? Dessa área da cidade. Ok? Olha aí, como nós destacamos anteriormente, nós falamos aqui na questão dos monumentos. Ó, isso aqui é uma estátua, né? Normalmente localizada em uma cidade, né? Olha aí, uma estátua, né? E essa estátua, você está observando ela já com um certo teor de corrosão. E aqui, olha só, aqui é que ela está corroída mesmo. Cadê o rosto?
Tudo isso em decorrência do contato, né, da chuva, essa chuva que tem essa acidez elevada, né, a acidez que se originou a partir da emissão de poluentes, né, poluentes que foram emitidos por uma indústria, por frota de veículos em uma determinada cidade, e aí ao reagir lá na atmosfera com o vapor d'água, deu origem a determinadas substâncias que tornaram a chuva, né, ácida. Ok? E a vegetação que você está vendo aí à direita do seu vídeo? Isso aqui não foi formiga não, viu, gente? Isso aí foi a acidez da chuva, né? De uma chuva ácida. Que, como nós já destacamos anteriormente, numa situação normal, a chuva em si, ela já tem uma certa acidez. Só que esse fenômeno da chuva ácida, provocada aí pela emissão de poluentes de indústrias, né, ainda tornam essa chuva mais ácida ainda, né? Bem mais ácida, né? Causando danos bem maiores. Tá? Ilhas de calor, né? Agora o destaque agora é exatamente para ilhas de calor, né? Teve uma questão que falava em alguns problemas climáticos originados, alterações climáticas originadas em alguns espaços urbanos, e aí tinha lá uma alternativazinha que mencionava ilha de calor, e eu até expliquei, né? Acredito que vocês devem lembrar, e agora vamos reforçar, só que dessa vez com a imagem, né? Para que você entenda, compreenda melhor ainda. Então, olha só, a ilha de calor, né? Esse problema ambiental que ocorre no espaço urbano. Então, gente, olha, ela consiste exatamente no aquecimento das áreas centrais urbanas, devido o quê? Devido à maior concentração de concreto, asfalto, vidro e a ausência ou poucas áreas verdes. Então, o fato dessas áreas centrais, olha aqui, olha para a imagem. Tá vendo aqui, ó, a área central, aquela área que nós falamos, que tem uma presença maior de prédios, né? É mais asfaltada, tem essa presença maior de prédios, é mais asfaltada, e os prédios estão ali juntinhos. Isso dificulta o quê? Isso dificulta a circulação do ar, né? E ainda tem o asfalto, que termina o quê? Termina retendo mais aquele calor. Ainda tem a frota de veículos, né? Que faz com que esse espaço aqui se torne mais quente, mais aquecido. Então, olha só, essa ilha de calor, né? Caracterizada aí pelo aquecimento das áreas centrais, as áreas centrais urbanas, devido o quê? Ela é devido a essa presença do concreto, do asfalto, do vidro e observa aqui que na área central tem o quê? Tem poucas áreas verdes, tá? Então você vê que nessa área central, o que que acontece? A temperatura, ela é mais elevada. Olha, aqui no nosso exemplo, está em torno de 32,8 graus. Só que o que acontece quando você parte da área considerada como o centro da cidade para a área periférica? O que acontece? Olha só. Quando você parte da área central da cidade para a área periférica. Olha esta linha. Ela oscila, ela baixa, né? Olha aí, ela baixando aqui. Por quê? Porque quando você parte para a parte periférica, como mostra aqui as setas, olha, você vê uma maior presença de árvores, né? Você vê uma maior presença de área verde, olha aí. Maior presença de áreas verdes. Assim também como a ausência ou poucos prédios, olha só, o prédio mesmo, só aqui na parte central. Quando você parte aqui para essa parte mais periférica, você vê que reduziu ou não tem prédios. O que acontece? Olha aí, a temperatura ela vai reduzindo, ó. Nesse ponto aqui ela é 31,1, nesse ponto aqui ela é 29,4, nesse ponto aqui ela é 29,4, tá? Nesse ponto aqui ela é 30 graus, tá?
tudo isso em decorrência, exatamente, né, da presença de áreas verdes. Presença de áreas verdes nessas partes aqui mais periféricas, né, mais afastadas do centro, e a ausência de concreto, ó, desse tipo de construção aqui. Esse tipo de construção aqui mais é no centro. Ok? Compreenderam, né? Tá claro, né, galera? Tá claro mesmo? Pois vamos avançar. Vamos partir para o nosso próximo exemplo. Nós já falamos de chuva ácida, né? Já destacamos ali o que vem a ser, né? O que caracteriza a chuva ácida. Falamos agora de ilha de calor e vamos passar aqui para o nosso próximo slide, né? Mostrando aí exatamente ainda sobre ilha de calor. Olha, né? Esse mar de prédios, né? Que você, isso aqui, não tem dúvida, é São Paulo, né? Mostrando ali. Agora, imagine da seguinte forma: toda essa quantidade de prédios que você está observando aqui nessa imagem que está à esquerda, olha aí, ó, quantidade de prédios, ó. Aí aqui e acolá você vê uma arvorezinha, né? Aqui e acolá, muito pouca, né? Diante do tamanho dessa área, da quantidade de prédios, muito pouca. Olha aqui o piso, né? O solo, asfalto, né? Ou seja, olha a quantidade de asfalto. Então, o que é que acontece? Nessa área aqui que você está observando, devido à presença, né, desses prédios, devido ao asfalto, devido à pouca presença de árvores, o que é que acontece? É exatamente nessa área aí onde nós temos a ilha de calor, né, onde as temperaturas são mais elevadas, né? Olha essa quantidade de prédios aqui dessa imagem que está à sua esquerda. Imagina para o ar circular, né, diante de tanto prédio, como você observa, o ar tem sua circulação dificultada, né? Então é outro elemento que vai contribuir, né, para que a temperatura ali seja mais elevada. Ok? Olha só, os problemas associados ao lixo, né? A questão do lixo urbano, gente, é questão muito grave, né? Isso passa também por uma questão de, não é só a autoridade disponibilizar, né, ali o serviço de coleta, mas a questão do lixo, ele passa também por uma questão de educação ambiental, né? Por uma questão de informação por parte da pessoa, né, por uma questão de conscientização por parte da população, né? Inclusive, eu acredito que você já deve ter até visto locais, mesmo locais que tem coleta, né, mas pessoas insistem em lançar o lixo em locais inadequados, né? Coisa triste, né? Isso mostra falta de consciência por parte da pessoa, né? Nós temos que ter essa consciência ambiental, cuidarmos do nosso planeta, fazermos a nossa parte, né? Se você imaginar cada um fazendo sua parte, né? Isso vai ter vai resultar num montante, numa soma muito grande, tá? Tendo um resultado bastante positivo. Então, olha só. Aqui você vê como título, problemas associados ao lixo, né? Problemas associados ao lixo, tá? Então, olha só, a concentração demográfica nas grandes cidades e o grande aumento de bens. A concentração demográfica nas grandes cidades e o grande aumento do consumo de bens geram uma enorme quantidade de resíduos de todo tipo, procedentes tanto das residências como das atividades públicas, né? E dos processos industriais. Então, se você observar com relação ao lixo, né? Concentração demográfica, concentração de pessoas, grande quantidade de pessoas, população elevada nas grandes cidades, né? E o grande aumento do consumo de bens, né? Ou seja, muitas pessoas consomem bens variados, né? E aí, esse consumo de bens variados, né,
vai o quê? Vai gerar uma menor quantidade de resíduos, né? Resíduos de todo tipo. Ou seja, resíduos de todo tipo, oriundos tanto das residências como das atividades públicas, né? Dos processos industriais. Como vocês estão observando aqui, né? Na imagem aqui abaixo, né? Olha a quantidade de lixo aí, isso é apenas um pequeno trecho, né? E aí isso causa vários problemas, né? Porque vocês lembram que nós falamos em chuvas intensas em determinadas áreas. Então, quando ocorrem chuvas intensas em determinadas áreas, né? Claro que a enxurrada ela termina levando, por exemplo, o lixo como está disposto nessa imagem, termina levando esse lixo. Aí o que acontece? Esse lixo termina obstruindo, né, as galerias, né, contribuindo, né, para o aumento das enchentes, né, contribuindo ali para a elevação do nível, né, daquela água, já que o local que poderia dar vazão àquela água, a galeria, né, a rede de esgoto está o quê? Está obstruída pelo lixo. O lixo foi jogado, foi disposto de forma inadequada pela população. Tá? Olha aí. Agora que o destaque é exatamente, né, a diferença entre lixão versus aterro sanitário. Né? E você vê que o lixão, né, é um local em que o lixo é lançado de forma inadequada, de forma que aquele local não recebeu um preparo, né? Não foi planejado para receber aquele lixo. Então ele é jogado de qualquer forma ali, né? Sem o devido cuidado, né? Sem a devida atenção com relação à poluição, à contaminação do solo. Contaminação do solo e, consequentemente, contaminação do lençol freático, né? Porque vocês sabem que, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda, né? É lixo como desse tipo aqui, né? Isso, com o decorrer do tempo, né? A partir da sua decomposição. E aí vocês sabem que esse lixo aqui, na imagem, ele é um lixo variado. Aí tem aquela substância chamada chorume, né, que é decorrente da decomposição do lixo. E aí aquilo ali, o que é que vai acontecer? Aquilo ali vai terminar infiltrando no solo. Infiltrando no solo e contaminando o quê? Contaminando o lençol freático. O lençol freático, como vocês sabem, né, é aquela parte lá no subsolo que tem a água subterrânea, a água que serve para abastecer a população, né? Aí o que vai acontecer? Vai contaminar. Então, esse é o lado negativo, né, do lixão, né? Ou seja, mostrando que o lixão é uma forma inadequada, né? Um local inadequado para se depositar o lixo, né? Porém, em muitas cidades, né, infelizmente, ainda tem lixão. Não tem o quê? Não tem o aterro sanitário, né? Que é esse espaço que você está observando aí na imagem à direita. Essa imagem à direita que é o aterro sanitário. O aterro sanitário, sim, é o local apropriado, né, para se lançar o lixo, né? É o local que foi planejado, né, que foi estruturado para receber o lixo, né? Ou seja, é um local em que, ao se lançar o lixo, ele não vai causar, né, os problemas ambientais que eles causam quando lançado no lixão. Como nós destacamos aqui, no caso, quando é lançado no lixão, tem todo esse problema de risco de contaminação do solo, né? E aí, consequentemente, contaminação posterior da água subterrânea. No caso do aterro sanitário, não. Ó, você vê que o aterro sanitário, aqui a própria imagem mostra, ó, que há essa manta, né? Há essa estrutura aqui que faz com que essa parte se torne impermeável. E aí o que for decomposto, né? O que for surgindo aqui como resíduo desse lixo, o que acontece?
por essa estrutura aqui ser impermeável, né? O que acontece? Esse resíduo não vai atingir o solo, não vai infiltrar no solo. Não infiltrando no solo, é claro, ele não vai atingir o lençol freático, né? Ele não vai atingir, ele não vai contaminar a água subterrânea. E aí, detalhe, né? É claro que ao contaminar a água subterrânea, ao contaminar o solo, né? Mesmo, mas eu não uso aquela água, não. Mas só em contaminar o solo, né? O contato que a pessoa tem com aquele solo, que os animais têm com aquele solo, essa contaminação, né, vai atingir. Essas pessoas vão ser contaminadas, os animais vão ser contaminados. Ok? E aí, imagine, é um problema de grande dimensão. Tá? Então é por isso que o ideal, né? O ideal é a construção de aterros sanitários, né? Por ser uma estrutura própria para o lançamento do lixo, né? Uma estrutura adequada, planejada, uma estrutura que vai resultar numa proteção maior ao meio ambiente, né? Isso, o aterro sanitário, ok? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o meu tempo, né? Está expirando, né? Foram 2 aulas aqui de geografia. Hoje eu, professor Francisco, excepcionalmente substituindo aí o nosso querido mestre Adriano, né? Mas aí na próxima aula ele vai estar aqui com vocês para dar sequência ao conteúdo. Hoje nós trabalhamos o conteúdo de urbanização. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível aí do que nós transmitimos, tá? Trabalhamos aí a parte teórica, resolvemos várias questões, mas por hoje é só. Eu deixo para vocês aí o meu abraço, o meu desejo aí de uma boa noite, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.